começa mais uma semana no Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma semana tranquila, uma semana calma, uma semana de preparação para enfrentar a equipe do Criciúma no próximo domingo em Santa Catarina. O Vasco vem de uma vitória importante contra o Fluminense num clássico carioca, 2-0, baile no Nilton e a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o torcedor vascaíno vive sim um período de lua de mel com o elenco Cruz Maltino, e os bastidores da Vasco TV ontem arrepiaram ainda mais essa relação da torcida com o grupo vascaíno. E é claro, aqui, agora, neste Acorda Vascão, iremos trazer a você, torcedor vascaíno, informações importantes sobre o que aconteceu nesse jogo tão grande contra o Fluminense neste último sábado. Falar aqui sobre os bastidores da Vasco TV, as palavras do nosso atacante e capitão argentino Pablo Verratti, que olha, arrepiam qualquer um. As palavras do presidente Pedrinho, que evidencia mais do que nunca a importância e a representatividade que Pedrinho tem no vestiário Cruz Maltino. A gente vai falar sobre tudo isso, além dessas, é claro, muitas outras informações, muitas outras novidades aqui e agora neste Acorda Vascão. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí, do outro lado, você aí mesmo, você aí que está aqui todo dia. Você vem ao canal do Gigante Vasco todo dia. Vem ao Acorda Vascão diariamente. Você tá aqui, entre 7 e 9 horas, você acorda, toma o teu cafezinho acompanhando o Acorda Vascão. Você é essa pessoa. Mas você é essa pessoa e não tá inscrito no canal. Eu posso te falar, tá errado. Tá vivendo errado, vascaíno. Sabe o que você tem que fazer agora? Parar aí o que tá fazendo. Vai parar o teu cafezinho da manhã. Vai largar esse pão com manteiga que tu tá comendo agora. E vai agora aqui embaixo já se inscrever no nosso canal. Sim, aqui embaixo do vídeo tem a palavrinha escrito inscreva-se. Você não paga nada, você não terá trabalho nenhum. É só você apertar nessa palavrinha e se inscrever no nosso canal. Vai ajudar muito mesmo o nosso crescimento. Mais do que você imagina. Então, por favor, estamos aí no objetivo de chegar aos 137 mil inscritos. Então, antes de sair do vídeo, já se inscreva no nosso canal. Além disso, curta o vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre Brasileirão, que o Vasco da Gama, sábado, venceu o Fluminense, convenceu, deu baile, deu show no Nilton, 2-0 com direito ao olé. E a vitória do Vasco fez com que o Cruz Maltino saísse dos 24 pontos e chegasse aos 27 pontos. Após 3 jogos sem conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro, com 2 empates, aliás, com 2 derrotas, né, para Grêmio e Atlético Mineiro, e um empate contra a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário, o Vasco voltou a vencer nesse último sábado. Chegou a 27, se afastou do Z4 do Brasileirão. O Vasco hoje tem 6 pontos de distância para o Z4 e um jogo a menos, que é muito importante pontuar. O Vasco ainda terá pela frente mais 17 partidas até o término do Campeonato Brasileiro. É muito ponto aí que o Vasco vai disputar, né? Colocando aí na mesa 17 partidas pela frente. O Vasco terá ainda 51 pontos a serem disputados. É muito ponto. Tem muito ponto que o Vasco pode conquistar. Se conquistar todos, o que é claro é impossível, são 17 vitórias, o Vasco chegaria a 88 pontos. Então, assim, 78 pontos, perdão. O que eu quero dizer é, tem muitos pontos para serem colocados à mesa. O Vasco tem o número mágico dos 45, é o objetivo. E essa vitória no último sábado aproximou ainda mais o Vasco desse número mágico dos 45 pontos. O Vasco tem na 10ª colocação, com 27, está à frente do Bragantino com os mesmos 27 pontos, à frente do Juventude com 25, fechando aí o G12 do Campeonato Brasileiro, que é aquela classificação que dá vaga sul-americana de 2025. À frente do Vasco tem Atlético Mineiro com 29 e Atlético Paranaense com os mesmos 29 pontos.
Eu acho que hoje o Campeonato Brasileiro ele está dividido em 3 grandes grupos. Tem o grupo dos que hoje disputam pela Libertadores, que no caso é Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Bahia. De 43 aos 35, acho que esses aí vão se degladiar por 6 vagas, 7, e no caso são 7 clubes. Tem do Atlético Paranaense ali até o Criciúma, que é o 14º colocado, o segundo grupo do Campeonato Brasileiro, que é o grupo que não vai cair, ao meu ver, pode talvez brigar até o final do campeonato, mas está muito estável na competição e vai lutar por essas vagas na Sul-Americana. E abaixo do Criciúma, do Inter até o Atlético Goianiense, é o grupo das equipes que vão lutar para não cair até o final do Campeonato Brasileiro. Acho que, inclusive, dos 4 que vão cair, pelo menos 3 estarão nesse último pelotão. E talvez um surja aí do Criciúma para cima, que eu também acho muito difícil de acontecer. O Brasileirão hoje está dividido assim. Claro, 17 rodadas pela frente, 51 pontos em disputa. Talvez alguém do primeiro grupo caia para o segundo. Caso, né, alguém ali desse pelotão de clubes, equipes que estão disputando pelo título, passe a disputar apenas por uma vaga na Sul-Americana. Talvez alguém que dispute apenas uma vaga na Sul-Americana surpreenda e chegue aí para disputar essa vaga na Libertadores de 25. Tudo pode mudar, mas hoje o brasileiro está exatamente dividido dessa forma. E o bom é saber que, diferente do que o Vascaíno viu nesses 2 últimos anos de Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco ele não está no último grupo. O Vasco hoje é um clube que não está no grupo, que vai lutar até o final do Campeonato Brasileiro para não cair. São 6 pontos de diferença para o primeiro time dentro da zona, que hoje é a equipe do Corinthians. Então o Vasco está bem, o Vasco está num momento favorável, o Vasco está numa fase que anima o seu torcedor. E, meu amigo, é claro, esse momento do Vasco da Gama passa muito por aquilo que a gente tem visto dentro das 4 linhas. A gente tem visto um Vasco da Gama que se entrega, a gente tem visto um Vasco da Gama que luta, a gente tem visto um Vasco que, assim, diferente, tá? De muitos que a gente já viu, ele representa a camisa Cruz Maltina. A gente já viu, em um tempo recente, um Vasco que deixou de representar a camisa do Vasco. O Vasco do primeiro semestre de 2023 foi esse Vasco. Aquele Vasco que sofreu nas mãos do técnico Maurício Barbieri e não representava a camisa gigantesca do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco que ficou na Série B do Campeonato Brasileiro, com o Marquinhos Gabriel, com o Morato, com o Zeca, não representava a grandiosa história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu não estou pedindo aqui um elenco de craques, não. Porque a gente já viu nesse período recente um Vasco, como por exemplo, no segundo semestre do ano passado, que não era mágico, mas honrava. A gente viu um Vasco que lá, no ano de 2022, quando subiu da Série B para a A, com Conceição, com Edmar, com Raniel, que não era um Vasco mágico, não tinha craques, mas era um Vasco da Gama que representava a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vê, esse ano de 2024, um Vasco assim, não é mágico. Tem um craque, e é um craque de bola. É bonito ver o Paê jogar. É, com todo o respeito da palavra, é gostoso ver o Paê jogar. E acho que essa é a palavra. É gostoso ver o Paê jogar, porque o cara joga muita bola. O Paê é muito craque. É bonito de ver um jogador desse vestir a camisa do Vasco da Gama e desfilar o seu futebol. E a gente ter a oportunidade de olhar para esse cara dentro de campo. O Paê é aquele jogador que eu vou falar pro meu filho: eu vi o Paê jogar no Vasco. O Paê é aquele jogador que eu vou falar pro meu neto: eu vi o Paê jogar no Vasco. Que é diferente. É craque. Ok, é um fora de série. Mas assim, o Verratti é craque. O David é craque. O Adson é craque. O Maicon é craque. O Matheus Cocão é craque. O Vitor Luiz é craque. O Hugo Moura é craque. Não. Mas sabe qual é a parada desse Vasco da Gama? Sabe qual é o negócio desse Vasco da Gama? É que eles entenderam a grandeza do Vasco. Eles entenderam o tamanho do Vasco. Eles entenderam o que é o Vasco. E eles não jogam apenas por eles jogam pelo Vasco. E, meu amigo torcedor, quando isso acontece, já era. Como se diz, esquece. E sabe por que eu digo isso? Porque o fato de eles entenderem o propósito de ser Vasco é fundamental para esse momento.
pela figura do Pedrinho dentro do vestiário. O Vasco é um pré-Pedrinho e o Vasco é outro pós-Pedrinho. Sabe por quê? Porque o Pedrinho é mais do que nunca a representatividade da história do Clube de Regatas, a representação, perdão, da história do Clube de Regatas Vasco da Gama dentro do vestiário do Vasco. E ontem, após o término do jogo, o Pedrinho fala algo muito interessante. Muito interessante. Ele volta a repetir um ponto. Para quem acompanha os bastidores da Vasco TV, sabe muito bem que ele sempre tocou. Eu não quero que o Vasco seja um Vasco que vença todos os jogos. Mas eu quero que o Vasco seja uma equipe que nunca deixe de jogar da forma que foi ensinada a jogar. Que nunca deixe de entregar aquilo que foi ensinado a entregar. Que não renuncie a jogar bonito. Se é para perder de 4, que perca de 4, mas perca jogando bonito. Se for para perder de goleada, que perca de goleada, mas não renuncie à forma como tem que jogar. E o Vasco, nesses últimos jogos, ele renunciou. E ontem, ou aliás, anteontem, ficou nítido. Que esse Vasco que a gente tem pedido, que esse Vasco que a gente já viu dentro de campo, que esse Vasco, técnico Rafael Paiva, entrou em campo e brilhou. E a gente traz aí as palavras do Pedrinho. Essa grande representatividade de um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama dentro do vestiário, puxando a palavra e trazendo o grupo para si. Voltamos lá naquilo que a gente falou, que eu falei para vocês lá atrás. Perder e ganhar faz parte, mas a forma é inegociável. Não olhem para baixo, olhem para cima. Parabéns para todos, tá? Pô, hoje a gente defendeu pra caralho, a gente soube jogar na frente, a gente soube controlar o jogo e agora a gente quer isso sempre. A gente quer esse jogo, a gente já falou sobre isso em outros momentos. É esse nível de jogo pra gente manter lá em cima, cara. E seguimos em frente, trabalhando muito, cada vez mais dá pra gente ver o quanto o nosso grupo hoje, o pessoal que entrou, deu conta do recado, manteve o nível do jogo, tá todo mundo de parabéns. A gente tá muito feliz com todo mundo aí e vamos manter isso sempre, tá? Tanto o espírito, quanto o nosso coração dentro de campo, quanto nos treinos e no jogo, principalmente no jogo lá, tá? Parabéns a todos aí, senhores. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, realmente as palavras do Pedrinho muito importantes aí para, de fato, essa virada de chave no Vasco. E aí a gente muda um pouquinho a ordem, porque essas falas do Pedrinho foram após o jogo. Eu quero trazer aqui as palavras de Verratti antes da partida. E porque eu acho essencial trazer agora, nesse momento, as palavras do atacante argentino Pablo Verratti. Exatamente por conta do entendimento do que é ser Vasco e do que é o Vasco. O Verratti ontem, ele saiu de campo machucado. Foi-se confirmado, através aí do próprio Rafael Paiva, em entrevista coletiva, que o Pablo Verratti, ele sentiu o músculo adutor da coxa. Saiu com muitas dores, o Verratti saiu de maca. Eu nunca vi o Pablo Verratti sair de maca de um jogo do Vasco da Gama. No lance que o Verratti ele pede para ser substituído, ele está no sistema defensivo, ele corta uma bola de cabeça da área, ele não é substituído naquele lance apenas para ajudar na jogada aérea, ele vai no contra-ataque do Vasco da Gama, acelera o jogo, corre, né, para ajudar o Vasco da Gama nessa reconstrução ofensiva na puxada de contra-ataque, se apresenta na área, o Vasco não consegue criar, o Fábio pega a bola na mão, eu tô trazendo o lance aqui para vocês recordarem, e ao puxar o contra-ataque, o João Vitor ele atropela o Ganso na bola, cruza a bola para o mesmo Verratti que estava pedindo substituição, sentindo o adutor da coxa chutar e no rebote o Vitor Luiz fazer gol. Esse é o Vasco que não renuncia, o Vasco de entrega. Esse é o Vasco do Verratti. Esse é o Vasco do Maicon, que também, na entrevista coletiva, o próprio Paiva confirmou que sentiu a posterior também. Esse mesmo Maicon que ontem, durante o gol do Vitor Luiz, aliás, exatamente durante o gol do Vitor Luiz, ele comemora pulando com um pé só, porque ele estava sentindo a posterior. Um pé só. É esse o Vasco da Gama. É esse Vasco que a gente espera muita coisa. Não tem craques. Não tem grandes jogadores. Tem um craque que é o Bahia. Mas é a certeza de que tem atletas que entenderam o projeto. Entenderam o tamanho e a grandeza do nosso clube. Dei uma olhada nas palavras do atacante argentino Pablo Verratti antes do jogo. Onde ele diz, hoje é pra matar eles. Todo mundo sabe que a gente não viene fazendo as coisas como quer. Não viene fazendo as coisas como quer. Não viene jogando como quer. Esquece isso hoje. Hoje é um jogo à parte. Hoje é um jogo diferente. Hoje é um clássico.
Hoy tiene que matar o morir en el campo. Hoy no hay excusa para nada. Hoy acá tenemos que ir con los 3 puntos, Galera. Con los 3 puntos, es lo único que interesa. Como falou Sousa, tenés que matarlos. Tenés que matar a él. Tenés que jugar con el corazón. Tenés que dejar la vida en el campo hoy. No hay excusa. Esquece de todo. Hoy, galera. Hoy tem que matar a ele, caralho. É, meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é esse o Vasco da Gama. É contra tudo e contra todos. Baile o Nilton e a vantagem desse elenco do Vasco da Gama é de entregar cada vez mais para o seu torcedor. Nós merecemos isso. Nós merecemos isso. Enfim, temos um grupo que dá ao vascaíno as alegrias que tanto merecemos. E olha, Vascão, para fechar aqui este Acorda Vascão com vocês, quero trazer um videozinho. Salve Spínola. Salve Spínola é um ex-árbitro, tá? Que faz comentário aí para alguns canais de televisão. Principalmente dessa vez para o Grupo Bandeirante. Tivemos um pênalti polêmico. Aliás, tivemos um gol validado, polêmico, neste último sábado. Um gol que nitidamente foi gol válido. A bola de fato resvala na mão do Léo. Mas havia uma grande dúvida se a bola teria resvalado na mão do Verratti. Ontem o VAR divulgou o áudio. A CBF divulgou o áudio do VAR. Divulgou a imagem do lance e todas elas ficaram convictas aí ao torcedor vascaíno a certeza de que a bola não bate na mão do Verratti. E automaticamente, devido a isso, o gol é legal. Não há motivo para o torcedor vascaíno desconfiar da legalidade do gol de sábado contra o Fluminense. Qualquer coisa contrária a isso, meu amigo torcedor vascaíno, deixa eu te falar, é choro, é chororô, chororô de perdedor, chororô de quem tomou um baile pro Vasco da Gama nesse último sábado. Um baile. Foi isso que aconteceu. O Fluminense tomou um baile pro Vasco dentro do Nilton Santos. Mas o Salvo Spínola, que é uma figura, todo respeito, não tão grata, tá? E essa é a verdade. Nem porque a gente ficar mediando palavras não. Salvo Spínola é uma figura não grata ao torcedor vascaíno. Ele comentou no programa do Neto, da TV Bandeirantes, sobre a não anulação do gol, né? E para Salvo Spínola, mesmo a regra falando ao contrário, ele acha que o Daronco deveria ter anulado o gol. Então a gente traz aí, primeiro, a cena do Daronco, que a gente trouxe no Boa Noite Gigante ontem, e traz a contestação do Salvo Spínola, falando que o gol deveria ter sido anulado. É brincadeira, né? Tem que ouvir tem que ver e ouvir certo tipo de coisa, chega a ser revoltante, mas enfim, dê uma olhada aí nas palavras de Salvo Spínola. Também, tá bom? Eu vou te soltar pela diagonal. Deixa um pouquinho mais o loop. Ok. Vou te colocar em slow. A primeira mão. Calma, é calma. completamente Vou botar acidental pela do 8 Léo. A a primeira mão vou pela 8 pra tu analisar, tá bom? Tá, Novamente. eu Pelo quero 8A. ver todo o ângulo do Veguete. Então tem uma Vou passar imagem pra de grua, trás tá? do gol. Tem a grua. Vamos te mostrar Essa todas. imagem. Solta de novo. Daniel, Atenção só o controle do minha piano. opinião, não toca no braço do Veguete, na minha opinião. Ok? Qual a opinião de vocês aí? Solta de novo. Novamente. Ok, eu tô só te mostrando pra te ajudar nesse controle aí, tá bom? Nós não temos nenhuma imagem que mostre que volta pega na essa mão, tá bom? imagem. Volta essa imagem. 4 minutos, tá? Nós não temos uma rotação, uma mudança de rotação. Nada que comprove ali. Nós não conseguimos ver nenhuma mudança de rotação, nada que comprove. Agora, Ok? pra Toque. mim também não tem. Só volta um pouco a imagem. Volta aí. Agora me dá a bola parada aí num outro ângulo. Claro. 4h30. Ok, pela Todos os 8A. ângulos que nós temos, atenção no tempo só de jogo. Sai. Segue Isso por aí aí, não é segue por aí, toque. segue por Aí aí, você segue por aí, jogar. volta. Isso, volta ali naquela ali, volta Ok. nesse mesmo loop. Tá. Ok. Ok? São Ok. essas as imagens, Daniel, tá bom? Daniel, a minha decisão é gol. Pra mim, o Ok. primeiro toque de mão é acidental e não, pra mim, não existe toque na mão do Veguete. Ok? Ok, Daron, A decisão ok. é gol. Ok.
Pra mim, ó, antes do Sávio falar, um absurdo que fizeram com o Fluminense. Só uma vergonha o que fizeram com o Fluminense. 7 minutos e ainda não anular o gol. Isso aí é vergonhoso. Então eu vou deixar o lance pra você, Sálvio, pra que você... ele ajeita com a mão direita a bola. Ó, ele dá um tapa na bola, ajeita, a bola cai no pé dele e ele tem a facilidade de fazer o gol. Um absurdo que fizeram com o Fluminense. Sálvio. A bola bate certeza no braço do Léo. Se o Léo faz o gol, deveria ter sido anulado. E depois a bola sobe e o Veguete, a imagem com a bola subindo, é toda a impressão de que ele tem o domínio da bola. Então o Veguete fazendo o gol tem que ser anulado. O árbitro de vídeo recomenda ao Daronco, Marília... Parou. Desculpa. Só dá uma olhada aí, volta um pouquinho aí, ó. Ó o braço direito dele, ó. Ó o tapa na bola que ele dá. Vem devagarzinho. Vem. Parou. Quando ele dá esse tapa na bola, ele bota a bola em condição para ele fazer o gol. Se ele não dá esse tapa, ele não faz o gol, Verrete. Sálvio. O gol tem que ser anulado, porque ele propriamente faz, mesmo que seja uma mão acidental. E o árbitro de vídeo recomendou fazer uma revisão. Daronco foi ao monitor. 7 minutos. Não precisa quando bate na mão. O árbitro fala, anula o gol porque bateu na mão. Igual bateu no braço do Léo. É uma mão acidental, tem que anular o gol, porque o próprio Verrete tem a bola batendo no braço. Mas então quem escolheu foi o Daronco, que também, que ele bancou ele. Ele bancou o gol. Bancou porque a informação que eu tenho é que tinha interpretação se o braço do Léo é falta ou é acidental. Ele foi interpretar a mão do braço do Léo. Na opinião dele, aquilo foi acidental. Por isso que ele não marca uma falta. Essa que é a questão. A porcaria da jossa do VAR... ela não tem o número de câmeras necessárias num jogo no sábado à noite, como a gente tinha hoje no Flamengo e Palmeiras. O que a gente está vendo aqui então não pode ter VAR, né? Não pode. Não deveria. Um jogo com 7, outro com 20. 21. Não, hoje tinha 28 no Maracanã. Porque eu entrei para saber quantas câmeras tinham. O que acontece, Neto? Eu ouvi o VAR, já está disposto o VAR. É isso que nós estamos vendo aí. A gente está vendo. O que acontece? O VAR, ele sabe por que ele chama? Porque o VAR é tão xereta que ele deveria só chamar se ele tem certeza, certo? O gol foi validado em campo. O que ele faz? Olha, vem aqui, Daronco, porque eu não tenho certeza se a bola bate na mão. O VAR falou. O VAR falou. Então o VAR recomenda ele ver uma coisa que o próprio VAR não viu. Porque a câmera do VAR não é a mesma câmera da transmissão. A câmera do VAR é essa daí. Aí o Daronco vai, olha, conversando com o VAR, fala assim, a mão do Léo, considero como vocês, concorda com o VAR que foi acidental, e ele não tem nenhuma câmera que mostra com certeza que a mão mostra. Perdão, Maria. Tem que botar o ex-jogador lá. Sim. Tem que botar um cara que jogou bola, porque para ele fazer o gol, ele ajeita a bola. Não, eu sei, ele ajeita. ajeita. Eu tô dizendo que essa foi a conversa. Essa foi a conversa do VAR. Eu sei, mas é absurdo. Aí ele falou assim, bom, eu não posso anular, porque eles vão ouvir amanhã. Eu não posso anular se eu não tenho câmera que mostra que a bola bateu na mão. Que possa ser conclusivo. Então ele dá o gol. Então tá, mas foi... Mas eu acho uma jossa. Parabéns, Maria, parabéns. A verdade é o seguinte, é um absurdo dar um gol desse. Vocês nunca jogaram bola. Vocês não sabem o que é bola. Vocês estão de brincadeira. Vamos pro break. Meu amigo torcedor vascaíno chega assim a ser, meu amigo... É revoltante mesmo, né? É sempre eles. Mas, enfim, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. O que importa é que o Vasco venceu. O que importa é que é uma semana cheia. Uma semana de expectativa contra reforço. E uma semana que vai ser longa aí para o torcedor. Não tem Vasco em campo, mas tem muita informação, tem muita notícia. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo. Agora, aqui, desta segunda-feira. Já estaremos de volta com Fala Gigante. Contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.